Recrutamento assíncrono. Já no treinamento resistido, no treinamento com peso, que o objetivo perpassa aqui basicamente a melhora da força e suas manifestações, né? Seus subtipos. O recrutamento das unidades motoras é um recrutamento síncrono. Há uma sincronia no recrutamento das unidades motoras. Tá? Então, aqui, ó. Com o treinamento resistido, o objetivo não é melhorar a força, né? Utiliza o treinamento resistido para melhorar a força. Né? Um dos principais objetivos do treinamento resistido é esse. Tá? A valência física que está no pelotão de frente é a força. E força e os seus tipos, né? Força máxima, força explosiva, resistência de força. Depende de como você manipula as variáveis. Mas é basicamente melhorar a força muscular. Aqui é melhorar a resistência, a endurance, condicionamento aeróbio. Aqui, basicamente, é você aprimorar a força muscular. Nós não falamos aqui nesse slide que a gradação da força ela depende do maior número de unidades motoras recrutadas e na frequência de descarga dos disparos. Se você quiser aumentar a força muscular, quiser gerar mais força, maior tensão muscular, as unidades motoras elas precisam ser recrutadas em maior quantidade possível. Não é isso? Pois bem, além dela ter que, para você gerar a maior força possível, recrutar as unidades motoras em maior quantidade, essas unidades motoras elas precisam ser recrutadas de maneira coordenada. Falando em miúdos, estas unidades motoras elas precisam ser recrutadas ao mesmo tempo, sincronizada. Por isso que eu estou falando que o recrutamento é síncrono. Porque imagine, você tem lá no gastrocnêmio 580 unidades motoras aproximadamente. Se você não recrutar 580 unidades motoras ao mesmo tempo, você não vai conseguir gerar uma força máxima. Imagine se você recruta 200, aí depois desliga 200 e as outras 380 são recrutadas. A força vai ser máxima? A força não vai ser máxima. Entende? Para que você tenha força máxima que o músculo ele pode conseguir te dar, você precisa recrutar todas as unidades motoras ao mesmo tempo, de preferência. Então, a maior quantidade possível, tá? E ao mesmo tempo, de maneira síncrona. Então, nesse tipo de treinamento, quando a gente realiza treinamento aqui, ó, para melhora da força, uma das adaptações é justamente o quê? Fazer com que, durante o recrutamento das unidades motoras, esse recrutamento seja de maneira coordenada, que elas sejam recrutadas de maneira síncrona. O indivíduo destreinado, o indivíduo que nunca treinou, nunca fez treinamento de força, a sincronia, né? O recrutamento síncrono, ele não é tão perfeito quando comparado a um cara que já treina, que já pega pesado. Porque o cara que já treina pesado, tanto ele, ó, como eu falei para vocês, adestrar o sistema neuromuscular ali, ó, de tanto ele treinar, de tanto ele dar aquele tipo de estímulo, uma das adaptações é com que o recrutamento das unidades motoras da maneira mais coordenada possível. É como se fosse um nado sincronizado, sabe? Que venha o disparo, que venha o estímulo, todas as unidades motoras, ou o máximo, né, a maior quantidade possível. Isso também depende do nível de treinamento. Quanto mais treinado, maior quantidade o cara consegue recrutar. Mas, além da quantidade, elas precisam ser recrutadas
ao mesmo tempo. Quando elas são recrutadas ao mesmo tempo, meu amigo, aí sim você tem as fibras trabalhando ao mesmo tempo, a geração de tensão muscular ela vai ser leve. Entende? Entenderam qual é a parada aí? Então já estou falando para você o seguinte: quando nós falamos de adaptação neuromuscular, ou especificamente adaptação neural, que é muito utilizado no treinamento de força, isso acontece principalmente nas primeiras semanas de um indivíduo que não está adaptado, né? Um indivíduo sedentário, um indivíduo destreinado. Não é sedentário, um indivíduo destreinado no treinamento de força. As primeiras adaptações que acontecem no músculo é justamente o aumento do sincronismo de recrutamento das unidades motoras. A gente chama isso de adaptação, de um tipo de adaptação neural, tá? Ou coordenação intramuscular. Já já vou mostrar para vocês um slide que tem esse termo. Então, o cara está destreinado, o cara não está adaptado ao treinamento resistido. Começou a treinar, a força dele vai melhorar? Vai melhorar. Ele vai conseguir gerar mais tensão ao longo da segunda, terceira, quarta semana, até a oitava semana. As primeiras semanas de treino, ele vai melhorar muito a força. Mas não é porque ele hipertrofiou, não é porque o músculo dele está maior, tá? É porque ele está com adaptação neural. E uma destas adaptações é a melhora do recrutamento síncrono das unidades motoras. Tá? Agora é diferente em modalidades esportivas que tem uma característica cíclica, assim, ó, como a corrida. Modalidade de exercício como esse aqui, ó, o recrutamento das unidades motoras dos músculos ativos é de maneira assíncrona. O que é que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que os músculos, as unidades motoras que vão sendo recrutadas, elas vão alternando, velho. Então, tipo assim, ó, vamos supor que tem no gastrocnêmio, exemplo do gastrocnêmio, tá? Musculatura da panturrilha. Tem 580 unidades motoras. Durante a corrida, o cara recruta 100, daqui a pouco 50, daqui a pouco 150, daqui a pouco 200, e de maneira alternada. Aquelas unidades motoras que foram recrutadas anteriormente desligam, novas unidades motoras são recrutadas. Depois, essas que tinham sido recrutadas desligam, outras unidades motoras vão sendo recrutadas. Elas vão alternando, velho. Porque é um tipo de modalidade que você trabalha em intensidade de leve a moderada, você não passa muito tempo em intensidade altíssima, né, elevada intensidade. Quando isso acontece, aí você tem uma quantidade de unidades motoras sendo recrutadas, tá? Para manter aquele nível de potência, a gente já discutiu sobre isso, mas uma corrida contínua, as unidades motoras elas tendem a fazer uma alternância, recruta aqui um grupo, depois recruta outro grupo, recruta um grupo, recruta outro grupo. Isso é até legal porque isso gera uma economia de corrida. Enquanto a unidade motora está trabalhando, a outra está descansando, as fibras dessas unidades motoras estão descansando. Aí depois entra de novo, aí depois descansa de novo. Então tem uma característica de recrutamento assíncrono, velho. Isso não é louco? Eu viajo nisso demais, eu viajo. Ah, professor, mas aumentei a intensidade, eu tô correndo, agora eu resolvi dar um tiro, sprint máximo, all out, pá, pronto. Aí nesse momento, você não aumentou a intensidade, o nível de esforço requerido agora não é alto, aí nesse momento você vai ter uma somação de unidades motoras sendo recrutadas. Aí você vai ter as fibras do tipo 1, unidades motoras que inervam fibras do tipo 1, né? Fibra do tipo 2A e fibra do tipo 2X, tentando somar ali para você manter aquela potência do exercício. Mas você vai ficar isso aí a vida toda? Não, vai chegar um determinado momento as unidades motoras do tipo 2, de alto limiar, né, que inervam fibra do tipo 2, elas entram em fadiga, aí você diminui a intensidade do exercício, porque elas entraram em fadiga, e aí você mantém o exercício ali em leve ou moderada intensidade. Aí no momento que você vai para essa faixa de intensidade, aí o recrutamento dessas unidades motoras, ela tende a oscilar, a alternar, tá? Ela tende a alternar. É por isso que a adaptação neuromuscular de um corredor é diferente, pô. Ela é diferente. É diferente quando você compara um cara que só realiza treinamento resistido.
Por isso que o treinamento é resistido, e aí, lógico, a depender da intensidade, mas exercício resistido trabalhando intensidade lá de 50%, 60% e para cima da carga máxima, não vai melhorar o condicionamento aeróbico. Porque são intensidades elevadas que causam apenas adaptação neural e hipertrofia muscular, utiliza via glicolítica, metabolismo anaeróbico, não vai melhorar consideravelmente o condicionamento aeróbico. Para você melhorar o condicionamento aeróbico, você tem que vir para esse tipo de estímulo. Entende? Tá entendendo isso aí, galera? Eu piro com isso aí. Quando eu começo a falar, eu leio tipo, material, né, fisiologia do exercício, tem coisa mais linda que isso, não. Dúvidas? Tranquilo? Vamos nessa. Então aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, é um gráfico clássico que mostra as variáveis que explicam o aumento da força. O cara ele fica mais forte, ele consegue mobilizar mais carga ao longo do treinamento. E nesse caso, o treinamento resistido. Perceba aqui, ó, o cara está aqui, ó, ponto zero. Começou a treinar. Percebam que ao longo de 8 semanas, ó, até aqui, ó, 8 semanas de treinamento, 2 meses aproximadamente. 2 meses de treino, a força do cara melhora? Melhora. Essa linha aqui, ó, tá sumindo, ó. Melhora. Então, o cara iniciou o treinamento, já começa a ter adaptação e melhora de força. Só que esse aumento da força muscular, nas primeiras 8 semanas, é explicado por quê? Pela adaptação neural ou porque o músculo hipertrofiou, aumentou sua secção transversa e fez com que aguentasse mobilizar mais carga, né? Nesse caso, você observa que ó, é a adaptação neural. A adaptação neural começa a acontecer e a melhora da força é imediata, ó, acompanha. Só que chega em um determinado momento, próximo de 8 semanas, que a adaptação neural que tinha que acontecer tende a estabilizar, tá? Não necessariamente vai aqui estável, mas ela pode continuar subindo, mas subindo de uma maneira um pouco, uma magnitude menor, né? De forma mais gradual. E depois de 8 semanas que começa a ser observado o quê? Hipertrofia muscular. Aí começa a existir adaptação morfológica. Morfológica na musculatura. Essa adaptação morfológica que leva, também, logicamente, influencia no nível de força do indivíduo. Essa adaptação neural que eu estou falando, existe 2 tipos, basicamente. Aqui, ó. 2 tipos, tá? Um tipo você já sabe, que é a melhora no recrutamento síncrono das unidades motoras, tá? Então, as unidades motoras, elas trabalham de forma mais sincrônica, coordenada. A gente chama esse tipo de adaptação intramuscular ou coordenação intramuscular. Então, existem 2 tipos de adaptação neural. O primeiro tipo é a coordenação intramuscular. Está aqui. E o que é a coordenação intramuscular? É a melhora do sincronismo das unidades motoras para geração de força. Tá? Isso acontece no músculo, dentro do músculo. Agora existe, pessoal, uma outra adaptação